Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Finalzinho de domingo, último jogo lá de domingo, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se foi o último jogo mesmo, até para mim não estar falando besteira aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Último jogo, porque teve jogo também na noite, Atlético Goianiense 1, Corinthians 1. Mas tivemos no final da noite de domingo Fluminense e São Paulo, encontro de tricolores, tricolor carioca com tricolor paulista. Essa situação aí pós Daniel Alves, cara, eu fiz um vídeo falando do Daniel Alves. Na verdade falei dois vídeos, né, falando do Daniel Alves, um da saída dele do São Paulo, a outra que ele tá livre no mercado aí. Cara, olhando bem agora o que a gente viu do São Paulo, se o São Paulo tivesse conduzido melhor a coisa, poderia ter aproveitado tecnicamente muito melhor do Daniel Alves. Mas agora já foi. E tivemos esse jogo aí do Fluminense com o Marcão, que eu falei lá atrás, eu erro muito. Então quando eu acerto alguma coisa, eu tenho que me vangloriar, né? Eu erro muito mais do que acerto. Eu falei, o Marcão vai arrumar o Fluminense. Vai jogar bonito? Não. Não é isso que eu falei. Não vai jogar bonito. Mas vai arrumar o Fluminense. Placar do jogo: Fluminense 2, São Paulo 1. Foi um grande jogo? No primeiro tempo foi uma coisa horrorosa. No primeiro tempo foi uma coisa medonha. No segundo tempo deu uma melhorada. A gente vai falar aí sobre essa vitória do Fluminense de 2-1 sobre o São Paulo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor tricolor, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, beleza? Se você gostar do canal e quiser ajudar, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, através do Superchat, quando voltarmos a fazer lives, e você também pode ajudar se tornando membro do canal aqui embaixo de azul. Ao se tornar membro do canal, quando voltarmos a fazer live, você vai ser convidado a participar de uma live aqui do canal Resenha com Magalhães. Beleza? A galera gostou do anúncio antes do vídeo? Futebol Team? Gostou, se interessou? Aqui embaixo na descrição do canal tem o link. Futebol Team é um game, é um jogo onde você monta o seu jogador, você administra o seu jogador. Futebol Team. Dá uma olhada, dá uma averiguada, dá uma pesquisada sobre esse game que tá aí fazendo a cabeça de muita gente. Então vamos lá, galera. O jogo, como eu falei, não foi espetacular. O Fluminense ganhou, mas teve menos posse de bola, errou muito passe, o número de faltas foi parecido, chute a gols foi parecido. O jogo foi equilibrado, cara. O jogo foi equilibrado. Mas onde é que vem a vitória do Fluminense? A vitória do Fluminense vem uma jogada individual de um garoto. Muito bom por sinal. Mais um da fábrica excepcional que o Fluminense tem em Xerém. Mais um. O Fluminense, eu vejo muito falar, os garotos da vida, a gente tem que bater palma pra molecada do Santos. Mas, irmão, o nível do Fluminense também em divisão de base da molecada, irmão, top. É de primeira.
toda hora aparece 2-3, 2-3, 2-3. Porra, sensacional, bicho. Parabéns ao Fluminense. E foi decidido nisso. Foi decidido nisso. Tem algumas outras coisas que fica chato. Já tá chato. Porra, o Luciano jogou no Fluminense. Bicho, se ele jogasse a metade do que ele reclama, ele ajudaria mais o São Paulo. Ele é bom jogador? É bom jogador. Pô, bicho, mas tudo ele reclama. Tudo é um cai-cai. Tudo é mentirado, uma frescurada do cacete. Nego encosta. Ele acha. A impressão que dá é que arrancaram a perna do cara. O Reinaldo, pelo outro lado, também é um reclamão. Toda hora reclama. Tudo. Porra, bicho. Arrego, filho. Arrego. Pô, tem uns caras que estão pegando pesado, bicho. Estão pegando pesado. Porra, a arbitragem tem que rever muita coisa dos jogadores. Daí depois os jogadores vão falar: ah, porque foi comigo, que pega no meu pé. Porra, pega no teu pé porque você é uma frescurada do cacete. É um mimimi da porra, bicho. Arrego. É igual no Fluminense também. O Nenê, quando joga, também reclama de tudo. Só que o René ainda é menos mimizento. Ele é mais maceteiro. Ele quer usar mais a experiência dele. Pô, mas tá ficando chato. Então, a gente vai pro jogo, um primeiro tempo. Irmão, olha, o primeiro... Não tenho o que falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi horroroso. Cara, eu acho que no primeiro tempo não teve nem chute a gol, filho. Acho que teve um chute para cada lado. Foi uma coisa medonha. Sim. Foi lastimável. Eu não posso nem falar que foi futebol de Chapecoense, porque Chapecoense ganhou a primeira, né? Mas foi futebol. Vamos lá, para ser mais específico. O futebol jogado no primeiro tempo por Fluminense e São Paulo foi futebol típico da posição que São Paulo tá. Onde é que São Paulo tá? São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O São Paulo é o 16º. E não é 16º mentira. Não é aquele, não, ele tá aí, mas foi um acaso. Não foi um acaso, não. São Paulo tá aí porque tá aí. Não é um simulacro de posição. Não, é igual o do Grêmio. O Grêmio tá ali porque tá ali. Porque não tá fazendo nada para não tá ali. Ou o São Paulo não fez nada para não tá ali. Ganhou as últimas aí, começou muito mal, ficou 10 partidas sem ganhar. As últimas ganhou 3, empatou 1, agora que perde. Deu uma melhorada. Mas a gente tem que pegar o campeonato, são 38 rodadas. É o que eu falo. Não adianta. Exemplo. O Fluminense mesmo ganhou do São Paulo. Não adianta ganhar do São Paulo e não ganhar as outras 37 partidas. Ganhei de São Paulo. São Paulo é meu freguês. E aí se não ganhar o restante? Então, campeonato é de pontos corridos. Exemplo, imagina que se tem, vamos lá, os 4 primeiros colocados: Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Vamos pegar aí o Palmeiras. Imagina que o Palmeiras, no campeonato de 38 rodadas, ou qualquer um dos 4, mas vamos pegar aqui o Palmeiras, que acabou perdendo pro Flamengo. Imagina que o Palmeiras perca as 2 pro Atlético Mineiro, as 2 pro Flamengo e as 2 pro Fortaleza. Imagina que o Palmeiras perca 6 jogos, mas ganhe todos os outros jogos. Ele vai estar disputando o título, mesmo não ganhando dos caras que estão disputando o título com ele. Ele pode perder os 6 jogos. E pode ser campeão. Porque o Atlético Mineiro pode perder mais jogo que ele, o Flamengo pode perder mais jogo que ele, o Fortaleza pode perder mais jogo que ele. Então, campeonato de pontos corridos não vai decidir, a não ser que seja tipo um jogo. Eu até ia citar esse exemplo, mas não dá para citar esse exemplo. Do campeonato passado. Foi decidido no último jogo. O Flamengo perdeu para o São Paulo, mas o Inter não fez a sua parte. O campeão foi o time que perdeu. Então é pontos corridos, irmão. Pontos corridos. É diferente. Mas
como eu estava falando, o São Paulo não fez por onde. O São Paulo está ali, na bocada, para entrar na zona de rebaixamento. Porque não fez por onde. É exatamente igual o Grêmio. Exatamente igual o Grêmio. E o sarrafo está aumentando. O Grêmio está dando uma melhorada. O Grêmio tem 19 jogos, só tem 19 pontos, só tem 18 jogos. Está faltando 2. O Sport Recife joga hoje com o Internacional. Se o Sport Recife ganha, vai a 20. O sarrafo sobe mais ainda. Só não dá para Chapecoense. Mas, irmão, São Paulo, Bahia, Juventude, Santos, Internacional estão tudo a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Ceará está a 3, o Atlético Paranaense está a 3. Aí depois já dá uma subidinha ali para o Atlético Goianiense. Mas do Atlético Paranaense para baixo, a galera está a 3 pontos da zona de rebaixamento, irmão. Tá tudo muito próximo. Tudo muito próximo. Então, o futebol apresentado por Fluminense e São Paulo no primeiro tempo foi futebol a nível da posição que São Paulo está. Não é a nível da posição que o Fluminense está. O futebol que o Fluminense apresentou no primeiro tempo não é para estar na 7ª posição. Aí o São Paulo também não jogou nada. Segundo tempo não. Segundo tempo tivemos jogo. Animou. Chute a gol. Gols. Oportunidades de gols. Ali um caso. Porra, bicho. Eu vou dar a minha visão. Eu sei que tem regra. O lance, pra mim, era pra ter expulsado o zagueiro do Fluminense. Eu vi um monte de explicação, né, sobre tem um caminhão aqui fora, mas eu não vou parar de falar não. Falando sobre esse lance, né? O Nino troca tomar o gol pela falta ou pela expulsão. Porque o Luciano recebe a bola, passa pelo goleiro. Aí uns vão falar que ele foi para disputar a bola, outros vão falar que ele foi só para fazer a falta, pro São Paulo não fazer o gol. Ele trocou a expulsão pelo gol. A gente já viu isso acontecer numa Copa do Mundo, só que foi diferente, né? Foi lá com o Suárez na Copa do Mundo. Quem não lembra, pesquisa aí. A bola ia entrar, o Suárez defendeu com a mão, como goleiro. Ele foi expulso, só que o goleiro do Uruguai pegou o pênalti. E o Uruguai não foi eliminado. Ou seja, ele trocou. Se fosse gol, o Uruguai estava ferrado. Então ele trocou. Ali, no caso do jogo do Fluminense São Paulo, uns vão falar que ele tentou disputar a bola, outros vão falar que ele foi só para fazer a falta. Eu vou dar minha opinião. Na posição que o Luciano tá, na posição que a bola tava, ele não ia pegar a bola. Para mim ele foi para fazer falta. Na minha opinião era para ele ter sido expulso, tá? Essa é a minha visão. Mas vai ter gente que vai ter opinião contrária. É óbvio que vai ter opinião contrária. Mas a gente escutou, eu vi um pedacinho de um programa, eu não me lembro se foi, qual foi que eu vou o canal, que tinha uma analista de arbitragem, eu acho que é ex-árbitra ela, não sei o nome. Ela na transmissão, ela disse que era para ter expulsado, que o árbitro errou. Aí, no programa que ela tava, ela se corrigiu. Ela falou, olha, eu até falei que era para ser expulso, mas depois analisando melhor, não era para ser expulso. Até ela se confundiu. Porra, então tu não vai querer que eu... Então, mas como eu tô aqui escolhendo um lado, pra mim é pro jogador do Fluminense ter sido expulso. Minha opinião. Aí poderia mudar o jogo. Porque o próprio Nino fez 1-0, né? Fez 1-0 logo no início do segundo tempo. Ao jogo deu uma melhorada. O jogo acelerou, o São Paulo acelerou. O treinador do São Paulo começou a fazer mudanças. Deixa eu pegar aqui pra mim não falar besteira. Vamos lá ser bem sério.
Amigo torcedor do São Paulo, todo mundo aqui acho que vai concordar que o caso do Daniel Alves foi um caso mal conduzido pela diretoria. Não achei que foi má contratação, foi mal conduzida. Agora, mal contratação, esse Pablo. Foi jogado dinheiro fora, irmão. Foi jogado dinheiro fora. O Pablo arrego. Ele não entregou ainda nada em relação ao salário que ele recebe. Colocou. Cadê? Rigoni. Pô, irmão. Esse moleque joga muita bola, mano. Esse moleque joga muita bola. Muita bola. Muita bola. Esse joga muita bola. Esse aí esse você pode contar. Ele entrou e botou uma fumaça monstruosa. Ele entrou ali no lugar, acho que do Galeano pelo lado direito. Eu achei que ele ia entrar como atacante, mas ele entrou pelo lado. Mas mesmo assim, irmão, o cara tocou o F por ali. O jogo ficou legal. Teve esse lance do pênalti, como eu falei, poderia expulsar. O São Paulo empata. E o São Paulo vai para cima, continua indo para cima, com mais vontade de fazer o segundo, que é o Fluminense, e num contra-ataque, numa jogada individual, Fred, tem que se bater palma pro Luiz Henrique. Pô, mas tem que se bater palma pro Fred, irmão. O Fred domina a bola, escora, o marcador não pega, não consegue tirar a bola dele, que não vai conseguir. Se o Fred abrir um curso, depois que o Fred se aposentar, abrir um curso para ensinar centroavante aqui no Brasil a ser pivô, ele vai ter aluno pra cacete. A sala dele só vai ficar cheia. Só vai ficar cheia. Dominou, protegeu, virou, jogou na frente, que ele sabe que o Luiz Henrique ia ganhar do Miranda. Ele jogou até um pouquinho fraco, mas confiou na velocidade do garoto. O garoto botou na frente, não dava nem pro Miranda. Eu nem culpo o Miranda, pô. Nem culpo o Miranda. Além do moleque ser alto também, igual o Miranda, o moleque tem uma passada mais larga. Botou na frente e depois chutou a lá Ronaldo Fofômetro. A lá Ronaldo Fofômetro. Biquinho de chuteira. Igual o Romário. Biquinho de chuteira. E fez o 2-1. Depois o Fluminense se segurou. São Paulo criou algumas oportunidades. O goleiro do Fluminense foi espetacular. E olha que eu já critiquei o goleiro do Fluminense pra cacete, que ele já falhou uma barbaridade. Mas a gente tem que bater palma quando o cara vai bem. E foi muito bem. Defendeu umas bolas muito difíceis. Não é que o São Paulo não criou. Até criou. Acho até que o São Paulo jogou até um pouco melhor do que o Fluminense, mas se você for falar a nível de até futebol, no segundo tempo acho que o São Paulo até jogou um pouco melhor. Mas quem fez os 2 gols foi o Fluminense, irmão. Porra, então, lógico, na minha opinião, teve interferência da arbitragem? Teve, que pra mim era pra ter sido expulso. Eu sei que boa parte da torcida do Fluminense vai contra mim, mas também não tá errado. Se a torcida do Fluminense falar, pô, Magalhães, eu não concordo com você, pra mim não foi, tinha que ser amarelo mesmo. Você tá certo também, você não tá errado. A gente não vai discutir por causa disso. É porque na minha visão, eu não vi ele ali disputando a bola. Eu vi ele parando o jogo, ele fazendo a falta. Essa foi a minha visão. Mas você não teve essa visão? Sem problema, também acho que você não está errado. É um outro ponto de vista e muito plausível. Mas o juiz foi ali, acho que pela regra, né? Deve ser isso. Já que ele deu pênalti, ele não pode expulsar, ele não pode punir. Não tem esse papo. Não pode punir o jogador 2 vezes, o time 2 vezes. Já que deu pênalti, não pode expulsar, tem que ser o cartão amarelo. Tem uma situação dessa. Mas eu não concordo muito em tudo, mas se for regra, tem que ser cumprido. Beleza. O jogo poderia mudar, que aí o Fluminense vai ficar com a menos. Mas mesmo com a menos, poderia fazer o gol de contra-ataque também, que o São Paulo se lançou todo pra frente. Meio desorganizado, meio bagunçado. Mas
mostrou vontade, mostrou disposição, mas um pouco bagunçado. O Fluminense do Marcão, arrumadinho defensivamente. E o que fez a diferença foi o Nino, foi peça, o Nino, né? Fez um gol, poderia ter sido expulso. O goleiro do Fluminense jogou muita bola. O Rigoni, quando entrou no São Paulo, também jogou muita bola. O Luciano reclamou mais do que jogou bola. O Luiz Henrique fez o gol. A qualidade do garoto que entrou. Então, cara, o que valeu foi o segundo tempo e os gols. E quem fez 2 gols foi o Fluminense. Agora o Fluminense tá ali na 7ª colocação, atrás do Corinthians. Tá na 7ª colocação, atrás do Corinthians. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Eu acordei hoje cedo, né? Tô gravando na segunda-feira, enquanto eu tava muito cansado quando acabou o jogo. E fui dar uma olhada nos programas. Cara, você sabe qual é? O Corinthians começou a melhorar, né? Começou a melhorar. Aí começaram a falar, a imprensa, né? Começou a falar, o Corinthians, Libertadores, Corinthians a isso, Corinthians aquilo outro. E ninguém fala do Fluminense. O Corinthians ganhou 3, agora empatou 2. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. O Fluminense nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Exatamente igual ao Corinthians. Mas por que o Corinthians deu mais mídia que o Fluminense? O Corinthians deu mais mídia por causa das contratações. Porque futebol, o futebol do Corinthians deu uma evoluída. A mesma evoluída que o futebol do Fluminense deu com o Marcão. A mesma. Só que não teve mídia pro Fluminense, porque o Fluminense não contratou ninguém. E o Corinthians contratou. Contratou Roger Guedes, Renato Augusto, William. Contratou. Então isso deu uma sensação. O nosso quarteto, Juliano, o nosso quarteto, agora o nosso quarteto é melhor do que o quarteto do Atlético, é melhor que o quarteto do Flamengo. Mas futebol, a evolução foi pequena. E foi uma evolução com jogadores de mais qualidade. O Fluminense não contratou, irmão. Aí depois fala que não tem bairrismo. Arrego, né? Eu falo de todos os times. Mas eu também tenho que entender que grande parte dos programas que passam na televisão de esporte, os comentaristas são paulistas. Mas não deveria ser assim. Deveriam ser mais imparcial. O Fluminense está ali, um ponto atrás do Corinthians, e não contratou e não gastou o dinheiro que a princípio deve ter gastado o Corinthians. Parabéns ao Fluminense. São Paulo, abra o teu olho. Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado.